nós tem uma causa mais difícil ou impossível para você, ou difícil de realizar, né? Mas aí Deus já vem falando assim, ó, operando eu, quem impedirá? E eu creio que se você veio na presença de Deus, você veio à casa de Deus, é porque você já sabe que para vencer as suas lutas sozinho você não consegue. Então você veio no lugar certo, na casa do Pai, e Deus vai falar com todos nós nessa noite. Quem crê, diz amém? Amém. Então vamos lá. Abre a sua Bíblia aí em João 11. A Bíblia é tão rica, né? Difícil, você fala assim, vou ministrar onde, né? O que Deus quer falar com aquele povo do Itaim Paulista? É a pergunta que eu aprendi a fazer, porque justamente pelo que eu falei, a igreja está no propósito. Então com esse povo Deus quer falar uma palavra direcionada. Então não é o que eu quero pregar, é o que Deus quer falar para essa igreja. E aí, dentre tantos milagres da Bíblia que tem, Deus me trouxe à luz esta palavra que está em João 11, até bem conhecida, e nós vamos fazendo uma reflexão. Você pode se colocar de pé? Nós vamos ler João 11. Posso ler uma boa parte aqui do texto? Eu adoro isso. Eu acho que a gente tem que saber do que se trata o texto, porque senão você explica aí, um viaja, o outro não sabe o que está falando. Você que já conhece o texto, para você está bem claro. Mas para quem não conhece ou nunca leu inteiro, às vezes fica meio, mas por que ela falou isso? Então vamos ler uma boa parte do texto para você entender. Lázaro, a morte de Lázaro está em João 11, a partir do 1. Está dizendo assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, ele disse: o resultado final dessa doença não será para a morte de Lázaro. Pode sentar, que aí eu continuo lendo aqui, tá? Tipo, Deus já entendeu a nossa reverência, mas é porque esse texto é um pouco longo. O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será o quê? Revelada. Jesus amava muito Marta e sua irmã, e também a Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, vocês estão lendo junto, né? Olha essa parte que é absurdo. Jesus amava muito Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou quantos dias? 2 dias onde? Pegaram? Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então chegou o recado para Jesus. Ele estava no lugar, ele soube que estava doente, Lázaro, mas ele ficou 2 dias lá ainda. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar. Jesus falou: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse ainda, Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, né? Disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer é: Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Eu falei, muitas passagens a gente podia ver algo impossível de ser realizado pelo homem, que Deus foi lá e pôs a mão dele, e Deus atuou, e deu tudo
várias lições nesse texto aqui. E algumas coisas que Deus trouxe no meu espírito a respeito desse acontecimento importante, é que eu fiquei pensando, eu falei, caramba, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou outros mortos, Jesus curou leproso, tocou no leproso, o leproso ficou com a pele sã. Jesus faz uma pergunta, né, que nem a mulher que entrou na sinagoga, ela era encurvada, e Jesus toca nela e a mulher se endireita. Jesus fez tantos milagres, e Ele falou que nós faremos coisas maiores ainda, mas aí a gente se vê, um monte de cristão, vocês também, eu já me peguei várias vezes falando o quê? Eu queria ter nascido na época de Jesus, porque aí eu ia ver Ele operando, eu ia ver Ele fazendo, eu ia ver morto levantando, eu ia ver cego enxergando. É tão lindo ver isso, eu queria ver isso. Só que tá tudo errado, porque Jesus estava limitado como homem cheio do Espírito Santo. Ele não era Deus, ele era Jesus naquela época, ele era um homem. Está escrito que ele largou toda a sua glória lá em cima, ele se dissipou, ele se despiu da sua glória e desceu como homem para padecer por nós. Então ele era um homem ungido, um homem cheio do Espírito Santo. Ele não era ainda um Deus, né, como ele foi quando ele ressuscitou dos mortos. Então, nada mudou. Em Hebreus está escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. E aí eu te pergunto, será que esse Deus que foi lá e falou, Lázaro, sai para fora, né? E alguém falou, Senhor, já está cheirando mal, o Senhor vai fazer isso mesmo? E ele falou, vem para fora, Lázaro. E Lázaro levantou e saiu e houve um milagre. Eu fiquei pensando em casa, eu falei assim, por que nós não fazemos isso? Por que nós não falamos, levanta da sua cadeira de roda, levanta da sua depressão, sai da sua cama? Por que nós não falamos mais isso, né? Então, a sociedade está caminhando cada dia mais para o natural. Nós estamos muito no natural. Deus me abençoa no meu trabalho, né? E eu sei disso como? Porque o meu salário cai lá na conta, então eu sei que eu vou ter condição de pagar a conta. Não é mais um milagre. É um milagre pautado nas informações que você já tem. Essa ferida que deu na pele, ela vai se regenerar, então você já sabe disso. Aí você fala, olha, graças a Deus, não deu em nada. Mas você já sabe que a pele vai regenerar. Mas e quando é o câncer que bate na porta? E quando que a lepra ganhou outro nome, né, agora, mas existe ainda. E quando é a deficiência do seu filho? E quando é as drogas da sua casa? Será que isso aí é menos do que um morto? Será que isso aí é mais do que um morto que já estava 4 dias no mundo dos mortos? Eu tenho certeza que não. Então, se Deus fez aquilo, Deus vai julgar a nossa causa também. Nós temos a responsabilidade de crer, e aí a gente vai deixando de crer, porque nós não temos feito o que a palavra diz para fazer. Por exemplo, Deus falou para a gente meditar na palavra dele de dia e de noite, porque quando você começa a ler a palavra de Deus, ela traz fé no seu coração, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, como que você vai falar para mim que você está agradando a Deus? Eu só não tenho muita fé, mas eu canto. Não está agradando a Deus. Eu sirvo a Deus com minhas rendas, com meu dinheiro, Deus. Eu sempre estou ajudando todo mundo. Mas se é um momento de fé, não, eu estou lá embaixo, a minha fé não está muito boa. Não está agradando a Deus. Seu dinheiro não está adiantando nada. Seu serviço na aula de Deus não está adiantando nada. Deus queria que você deixasse tudo
vai ressuscitar. Ele fala para ela. Se o senhor está no 32, Maria reza por Maria, né? Primeiro a Marta foi, no 21, Marta diz: se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o senhor pedir a ele. Aí ele falou: ô Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Jesus insistiu lá, para ela ter fé, porque ela não estava com fé. E disse Jesus, Marta respondeu: mas sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Viverá. Você acredita nisso, Marta? E ela falou: sim, Senhor, eu acredito. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que deva vir no mundo. E depois chega Maria com o mesmo discurso, lá no 32. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha como estava a fé da Marta e da Maria. A Maria é aquela que ficava aos pés do Senhor ouvindo a palavra dele. E a Marta é aquela que sempre estava tarefada, fazendo as coisas, mas ela amava muito Jesus. Mas a linguagem do amor dela, ela queria servir a Deus. Fazia muitas coisas. Um café, não sei se tinha café na época, tá? Mas alguma coisa que Jesus gostasse, ela fazia. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro, porque Jesus estava chorando, tinha chorado, né? Então as pessoas falaram: venham ver como ele amava Lázaro. Mas algumas delas também diziam que ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? E aí, quando eu li aqui, né, Marta falando assim que ela tinha esperança que Jesus fosse ressuscitar ele, que Marta quis dizer assim: Senhor, eu sei que no último dia nós vamos encontrar Lázaro, porque ele vai ressuscitar. E essa esperança que Marta disse que tinha, aí você vê que a Marta saiu do ponto zero de fé, quando ela fala assim: vixe, Lázaro morreu. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas agora ele morreu. Aí ela sai para outro ponto e fala assim: eu creio que lá na ressurreição dos mortos, lá na vida eterna, eu vou ver meu irmão. Mas Jesus não queria que ela cresce esse tipo de esperança. Jesus queria que ela cresce, tivesse a fé para o agora. Mas ela estava falando das coisas futuras que nós temos também que ter. A gente não fala assim quando um parente nosso morre, a gente fala o quê? Nós nos reencontraremos novamente. Um dia na eternidade vamos nos ver. Tudo bem, mas Jesus veio para fazer o milagre. Estava falando para ela que ia fazer o milagre. Ela falou: eu creio, Jesus, que lá na frente isso vai acontecer. Ele falou: eu não tenho dito para você que se você cresce vai vir a glória de Deus. E às vezes Deus está falando para a gente e a gente fica voltando no assunto da morte, quando Deus já decretou que o seu irmão, seu filho, seu parente, sua causa vai ressuscitar. Que Deus já colocou as mãos dele, entende? E quando a diferença da fé e da esperança, tem uma diferença ali, da fé e da esperança, né? Está escrito assim, somente 3 coisas vão permanecer. Quem sabe o que é? A fé, a esperança e o amor. Então tem 3 coisas de tudo que a gente sente aí, de tudo que a gente sente. A gente sente tantas coisas, mas só 3 vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. Então não dá para desperdiçar ou desprezar a esperança. Mas existe uma diferença. O que é a esperança, afinal? A esperança é futurística. A esperança não. Um dia Deus vai fazer. Um dia Deus vai se lembrar de mim. Não, eu creio que Deus, é verdade sim essa palavra, um dia vai se manifestar. A fé é diferente, a fé é mais forte. Porque a fé, você toma posse sem ver. Você já fala: é minha, não está aqui, mas é minha. A linguagem é diferente. A esperança é: se Deus quiser, eu
a pouco ela vai lá, faz uma besteira, tira a vida, ou tira a vida de alguém, sabia? As pessoas que também assassinam, eu já vi pessoas que tiraram a vida dos filhos. Aconteceu ali no Costa Norte, uma moça falou que não tinha o que comer, e ela foi lá e tirou a vida dos filhos. Depois ela se matou também, deixou uma cartinha. Olha que tragédia, né? Porque faltou a fé, faltou a esperança, faltou o amor. Ali tinha um falso amor, ali rondando o espírito da morte, dizendo para ela que se ela tirasse a vida dos filhos, aquilo é amor, mas não é amor, né? É até um relacionamento abusivo, tipo, ele é meu, eu tenho que cuidar, eu que tenho que estar. Os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são de Deus. E quem sustenta nossos filhos, apesar da gente que vai lá para o trabalho e tal, mas Deus que sustenta nossos filhos, Deus que levanta nossos filhos, Deus que coloca nossos filhos no caminho que eles devem estar. E então a esperança e a fé são diferentes. Deus quer derramar fé no seu coração nessa noite. Talvez você já tenha esperança porque você veio, mas a fé vai fazer toda a diferença. Quando você fala assim, ó, eu trago lá no futuro aquilo que acontecerá, eu trago para o agora, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer agora. Você vai ver os mesmos milagres, porque os mesmos milagres que Deus falou, Jesus foi tão claro, ele falou, você vai fazer esses milagres e maiores ainda. Milagres parecidos com o meu e até maior ainda. Então a fé, ela traz a intervenção de Deus. Quando Jesus vai até o túmulo, vai até onde vocês colocaram ele, Jesus vai lá para fazer um milagre, né? E a gente tem que ter maturidade para saber quando o milagre não está chegando na hora que a gente quer. Porque você recebeu a promessa, tem um tempo até o cumprimento. Mas tipo assim, às vezes você fala assim, no máximo até o final do ano eu tenho que viver esse milagre. E às vezes não vai ser esse período que você planejou. Por isso que eu fiquei indignada. A gente lê os detalhes, né? Jesus falando, ó, Lázaro morreu, eu vou lá, ele vai ressuscitar Jesus já tinha tudo na cabeça que ele ia fazer. Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele ainda fica 2 dias onde ele estava. 2 dias parado. Você não queria amar Lázaro. Às vezes não aconteceu ainda um milagre na sua casa, na sua vida, mas Deus não perdeu o controle. Ele sabe o que ele está fazendo. E o milagre, ele não é egoísta. O milagre de Lázaro não serviu só para Maria e para Marta. Lázaro nem sabia, nem ia saber se ele continuasse morto. Aquele milagre, gente, não foi na vida de Lázaro. Aquele milagre foi na vida de Marta, de Maria, da população, para os judeus. Os principais ficaram sabendo daquilo. Mas para frente eles queriam matar Lázaro. Sabe por quê? Porque quando Lázaro andava, era como se o próprio Jesus andasse nas ruas. Glória a Deus. Onde ele andava, as pessoas falavam, olha lá o homem que Jesus ressuscitou. Olha lá o homem que voltou dos mortos. Então eles falaram assim, ó, vamos matar não só Jesus, vamos matar também a Lázaro, porque Lázaro tem conquistado o coração de muitos judeus, tem se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. Então o milagre tem um objetivo. Qual é o objetivo do seu milagre? Ah, Deus, eu estou precisando, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. A mão de Deus não se move pelo nosso milagre, não é nem sequer por causa do que você precisa. A pergunta de Deus é, o que esse seu milagre vai gerar para outras pessoas? Tem milagres que você está pedindo, tipo um carro. Todo mundo tem direito de ter. Acredito que Deus quer derramar sobre a vida de todo mundo, amém? Um carro, por exemplo. Mas, por acaso, se Deus souber que é com esse carro você vai se matar na estrada por aí, você acha mesmo que Deus vai te entregar? Talvez não agora. Mas quando você tiver maturidade, quando você estiver pronto. Porque não é assim, a gente sabe de muitas histórias, gente. Olha, depois que entrou naquela empresa, olha, depois que ele pegou aquele carro, depois que casou com aquela pessoa. Então a gente, é tudo no tempo de Deus. Diga isso, é tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Aí eu fiquei pensando, Jesus, por que o Senhor ainda ficou mais 2 dias lá? E ainda fala para os discípulos isso. Você viu o que ele falou? Ele falou assim, eu dou graças a Deus, que Jesus falou. E eu fico contente, eu fico feliz por não ter estado lá na hora que Lázaro morreu. Eu falei, nossa, como assim? Depois eu fui pensando, o Espírito Santo falou comigo. Sabe por que Jesus ficou feliz dele não estar lá? Na hora que recebeu a
Deus. Então vamos, falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, qual o propósito? Eu quero isso, o Senhor sabe que eu quero isso. Está nas tuas mãos. Abre meus olhos, no que eu posso ajudar mais alguém? Do que isso que eu quero vai influenciar a minha sociedade, a minha igreja, os meus amigos, os meus filhos, as pessoas que me rodeiam. Como as pessoas vão me enxergar? Deus, não, eu quero isso porque eu quero glorificar o seu nome. Eu duvido Deus não fazer na sua vida. Aleluia. Se o seu milagre, se o que você busca é para glorificar o nome de Jesus, eu duvido, é impossível Deus não fazer. É impossível. Porque essa doença aqui de Lázaro era para glorificar o nome de Jesus. Talvez você está doente, talvez essa doença é para glorificar o nome de Jesus. Mas a gente não fica assim, às vezes, fazendo orações chorosas, né? Deus, o que vai ser de mim agora? Né? E aí Jesus olha e fala, não está na fé não. Não é agora. Ele vai aprender um pouco mais. Enquanto a fé se manifestar nele, eu vou até ele. Glória a Deus. E Jesus vem, mas é através da fé. Quando aquele pai, que o diabo às vezes lançava o filho no fogo, às vezes na água, ele tinha epilepsia, e aí o diabo estava no corpo daquele menino e judiava daquela criança. Aí o pai, incrédulo também, né, joga para Jesus e ele fala assim: Senhor, se você pode fazer alguma coisa, em outras palavras, se o Senhor é bom mesmo, se é verdade o que estão dizendo, o Senhor pode resolver? Né? Me ajuda, eu sou incrédulo mesmo, mas me ajuda, faz alguma coisa. Nem os seus discípulos puderam fazer nada. Aí Jesus falou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Engraçado, ele falou isso para um crédulo, uma pessoa que estava falando, me ajuda na minha incredulidade. Eu não estou crendo, não, eu quero saber o que falaram, o Senhor sabe fazer, né? Mas ele falou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Glória a Deus. Pai. Se nós Tem que podemos crer. Se a fé chegou no seu coração, é porque está próximo de ser realizado o seu milagre. Mas esse próximo do ser humano é muito relativo. É muito relativo. O pastor Nelson uma vez me chamou para. Falou assim: Ana, eu vou. Não sei se você estava me provando, sei lá o que ele queria. Aí ele falou assim: vai lá orar por uma mulher que está doente. Chegou lá, a mulher tem 9 cânceres na cabeça. Eu falei: pastor. Ô pastor, eu tinha uma prova, mas. E aí eu falei assim, tinha 9 cânceres na cabeça assim. Eu fiquei tão impressionada quando eu vi. Nós oramos, né? Só que ela faleceu, essa pessoa. E aí eu fui chorando pro pastor Nelson. E aí ele falou assim: Lana, a verdade é que nem todos serão curados. Mas o objetivo da salvação é para todos. Se nessa oração eu creio que você foi curada, se nessa oração não foi a oração que ela foi curada e Jesus já levou ela, eu creio que um milagre até maior aconteceu dentro dessa mulher. E aí Deus já recolheu. Glória a Deus.